Boa tarde, sejam todos e todas muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast Sala dos Professores da APROABC. Eu sou a professora Daiane, hoje estou presidente da APROABC, sou professora alfabetizadora da EJA e estou fazendo doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje eu estou aqui com duas pessoas, estou com três na verdade, mas é que dois são convidados, para falar um pouquinho sobre o nosso tema de hoje, que é Lei 91 de 2022, a famigerada Lei 91. Antes de nós conversarmos, eu vou fazer minha autodescrição para fazer um podcast inclusivo. Eu sou uma pessoa branca, de cabelos até a altura do ombro, uso brincos de pérola que estão escondidos pelo fone, tenho meia-idade, estou com uma camiseta amarela da Associação de Professores e Especialistas de Balneário Camboriú. Will, boa tarde. Boa tarde, Patrick. Boa tarde, professora Vanessa. Boa tarde. Boa tarde quem está nos acompanhando. Eu sou o Will, vice-presidente da APROABC. Eu sou um homem cis, possuo barba, não possuo cabelo. Estou usando uma camiseta amarela. E é isso. Isso. Agora tua vez, Patrick. Seja bem-vindo. Olá, tudo bem? Sou Patrick Hans Machado, 1,96 m, cabelo curto, olhos castanhos, barba, homem cis, como diz a Dai, uso aliança. Isso é pra você, amor. E é isso, gente. Isso, obrigada. Vanessa. Então, boa tarde. Eu me chamo Vanessa, sou uma mulher indígena e tenho 1,70 m, pele morena, cabelos negros, longos. Estamos aí. Ai, que bom, que bom, que bom. E o vereador, o Patrick, não se autodescreveu, mas é importante colocar que ele é ex-vereador de Balneário Camboriú. Importantíssimo. Exatamente. E é o que motiva a presença dessa ilustre pessoa hoje no nosso episódio 2 do podcast. Por quê? Porque o vereador Patrick, ele participou ativamente dos debates lá em 2022 sobre a Lei 91, né? E isso que faz, o que motiva a sua presença aqui, vereador Patrick. E a professora e orientadora Vanessa, ela está aqui conosco hoje. Por quê? Porque ela é uma das servidoras públicas municipais que foram afetadas por essa Lei 2022. E esse é o motivo que nos faz hoje estar aqui, hoje nesse podcast, sendo o segundo episódio, para falar um pouquinho sobre isso. Vanessa, vou começar contigo, tá? Eu quero que tu conte pra gente, assim, ó, qual que é a tua trajetória na educação, tá? E o que te motivou a vir para Balneário Camboriú? Então, Dai. Eu digo sempre que a minha trajetória começou lá quando era criança, que eu digo que é a educação que me escolheu, né? Não foi uma coisa que me levou. Eu já sabia o que eu queria ser desde muito pequeno. E aí iniciou ali em 2009, quando eu iniciei a minha faculdade de pedagogia. E desde então eu entrei na carreira mesmo de ser servidora pública. E o que diz aí, Daí? Por que tu veio para Balneário? Porque você não é indígena aqui de Balneário Camboriú, né, gata? Não, sou de Manaus, eu vim de Manaus, começou lá em Manaus, né, Manauara. E aí, devido à violência, né, a crescente ali onde a gente estava morando, eu decidi sair em 2020. Então, qualquer lugar, para mim, serviria desde que eu passasse. Porque não posso, porque lá também era servidora pública. Tu já era efetiva na educação? Eu já era efetiva lá na prefeitura Sim. de Manaus. Então, eu ia sair, mas eu não poderia abrir mão, certo, né, de ser servidora pública lá, devido à nossa... Estabilidade? Estabilidade. Certo? E quando eu decidi, apareceu em 2022 esse concurso para cá, eu me inscrevi e só vim fazer. Eu comprei uma viagem de 5 dias, fui para Curitiba, desci, fiz a prova, retornei. Sim. E quando fui aprovada, que eu vi que eu fiquei em 10º lugar, eu falei, nossa, vai dar certo, né? Então vou me preparar para ir. Sim. E aqui quando tu me pergunta assim, o que me motivou, se tu for ver a minha história, foi quando no momento que eu passei, que eu vi que meu nome estava ali, eu falei, vou pesquisar sobre a cidade, porque eu não conhecia. Sim. Eu conhecia Balneário Camboriú, assim como todo mundo, a Dubai brasileira, certo, né? Como turista, que eu vim 2 vezes aqui, mas a passeio. Uma coisa é você vir passear, outra coisa é morar, né? Sim. Então, no momento que eu
que eu comecei a pesquisar, eu falei, meu Deus, será que eu vou, será que eu não vou? Porque a realidade era um pouco difícil na questão financeira, né? Tinha o salário, tinha a questão da moradia, que a gente vem para começar uma vida. Já pensou, você deixa no momento que tu sai da tua cidade, tu tá deixando toda a tua história para trás e para recomeçar novamente. E aí Você veio sozinha para Balneário? Primeiro sim, depois veio o filho e em fevereiro o marido. Eu vim em dezembro sozinha, Sim. depois veio todo mundo. Sim. E foi uma mudança drástica, não só para mim, como para meus filhos, para o meu esposo, né? E a gente veio tentar. Não que eu me arrependa, recomeçar. Sim. Né? Já com essa estabilidade. Realizar o sonho, vamos dizer, de estar numa cidade mais segura. Sim, com qualidade certeza. de vida. A né? minha maior motivação foi, com certeza, a segurança que essa cidade nos traz. Sim. Eu vou te falar que eu já vi gente dizer que não é tão seguro assim comigo, eu me sinto... Sabe aquele pedacinho que eu me sinto o lugar mais seguro do mundo? Sim, Parece que é sim. aqui, gente. Eu não tô mentindo, tá? Eu tô E aí falando tu de veio coração. viver o sonho do serviço público em Sim. Balneário Camboriú, né? Fiquei realizada. E aí, Vanessa, Ai, meu agora Deus. para tudo. Igual o João Kleber. Para tudo, para tudo, para tudo. Agora, vamos continuar. Vamos. Patrick, e aí tu conta pra gente que tu tava lá nos bastidores da Casa Legislativa e chegou para vocês lá esse projeto de lei dia 6 de setembro de 2022. Pauta da sessão onde tá a retirada. Gente, a Lei 91, para quem tá nos ouvindo e talvez não sabe do que a gente tá falando, antes de tu falar, Patrick, eu vou dar um enredo para as pessoas que estão nos acompanhando aqui. Em 91, essa lei 91, ela foi protocolada no Legislativo pela antiga legislatura, executivo, né? E ela altera toda a carreira dos servidores públicos, tá? Não é só do magistério que a gente está falando aqui, tá, gente? É da pessoa da saúde, serviço social, todo mundo. Quem entrou em 2022 em Balneário Camboriú não tem mais o direito à licença-prêmio, triênios, e os professores têm a gratificação de função reduzida. E é nesse mundo que a gente está aqui falando dessa lei. E aí, Patrick, conta para nós. Vou dar só, acho que tem que colocar uma ênfase aí, que às vezes para a pessoa que está em casa escutando, fala assim, mas eu também não recebo isso. Só que a pessoa que faz e procura um concurso público estuda muito. Se dedica muito. Justamente para buscar essa questão da estabilidade. E é cobrado, para quem não sabe, é cobrado a sua expertise, o seu estudo, tudo aquilo lá dentro da sala de aula, sim, onde a pessoa está. Então isso acaba abalando, sim, a questão do desejo da pessoa e daquela pessoa qualificada de se manter em Balneário Camboriú. Sim. Porque a pessoa não vai mais ter... Posso usar o termo tesão aqui? Não. Pode, depois não vai mais ter, o Sandro Cota, não vai mais ter ânimo para pegar e continuar aqui, sendo como eu estava conversando ali, Will. Ela vai para Porto Belo, ela vai para Itajaí. Sim. Ali ela tem isso, que é o que anima, que é o que faz ela buscar todos os dias, quem sabe estudar mais, ser a melhor na sua área. Sim. Isso acaba tirando isso, sim, da pessoa. Nós estamos tendo isso nos agentes de trânsito, nós estamos isso na área de segurança com a guarda. As pessoas estão vindo, eu venho, mas já estão olhando um outro concurso para fazer para não se manter aqui. Então a gente acaba perdendo bons quadros por causa dessa lei. Sim. E isso, agora indo para a sua pergunta, isso foi o que nós colocamos lá. Essa lei ela não veio sozinha. Ela veio com mais outras que vinham fazendo cortes e cortes e cortes na área do servidor público. E quando nós tivemos a oportunidade de poder discuti-la, que foram lá, marcaram uma reunião com a oposição, na qual era na época, nós colocamos isso. Gente, mas por que cortar tudo? Estão com dificuldade, até entende essa questão e tal, mas por que então não diminui? Né? Sim. Os 10% em 3 anos, vamos baixar para 5%, para 6%. Né? A questão do triênio, vamos tentar entrar num acordo. Né? Não cortar por cortar, porque isso vai afetar. E isso foi a minha fala, eu sei que vocês estavam lá, vocês devem se lembrar, foi a minha fala lá na tribuna. Falei, gente, nós estamos aqui acabando com o servidor público.
Porque aquele servidor que vem para se dedicar, que faz com amor, que vem para buscar crescer junto, ele não vai querer ficar aqui. Por quê? Porque o nosso aluguel é altíssimo, o nosso custo de vida em Balneário Camboriú é altíssimo. Nós estamos tendo dificuldade em vários setores. Em vários setores, não tem mão de obra. A pessoa prefere pagar Spa, Brusque, para lá, com o aluguel mais barato, mais em conta, o salário às vezes é o mesmo que daqui. Ou até maior. Então, como é que nós vamos botar uma pessoa qualificada dentro de uma sala de aula para um atendimento na área da saúde? Com que ânimo que ela vai estar? E é o que vem acontecendo de lá para cá. Sim. Os servidores não estão mais ficando. Não estão mais ficando. Eles vêm porque passou. E vem pro sonho da Dubai brasileira, né? Vou morar Justo. lá, enfim, a qualidade de vida. Mas ele já começa, entrou aqui, ele já começa a observar outros concursos que vai lhe dar uma gratificação melhor. Sim. E ele tem capacidade para isso. Sim. Né? Verdade. E ele vai buscar, a gente acaba perdendo bons profissionais. Né? E é importante frisar, né, a professora Vanessa, ela fala, né, Patrick, sobre a Dubai brasileira, né, e isso virou um estigma para a cidade já, né, virou esse apelido para a cidade, e é um apelido que cobra demais da cidade. Então todo mundo que vem para Balneário Camboriú, e realmente Balneário Camboriú é uma cidade muito segura, é uma cidade muito segura, é uma cidade limpa, tu anda pelas ruas, pelas avenidas, ela é uma cidade limpa. Mas para que isso aconteça, depende do servidor, né? Balneário Camboriú tem uma guarda municipal armada, né? Balneário Camboriú tem gente na rua o tempo inteiro trabalhando, tem muito servidor trabalhando. Existe um dado, né, que eu já compartilhei com outros colegas, que nos países com os maiores IDHs, Patrick e Vanessa, chega a quase 20%, a 22% o número de servidores relacionados com a população. Os melhores IDHs do mundo. O Brasil, a média é 12%. Cai pela metade. Balneário Camboriú, se a gente pegar esses 6 mil servidores que a gente tem, com essa população de 140 mil, a gente cai ainda, chega ali para 6%, 7%. Então, Balneário Camboriú é uma cidade que ela é privilegiada por ela ser a segunda menor cidade do estado, e a gente tem esse número de servidores trabalhando, limpando, cuidando, zelando, né? O 10º maior PIB. O 10º maior PIB, é uma cidade que recebe 2 bilhões por ano. Então aí a gente chama a atenção de muita gente, e a gente vira o sonho de muita gente. E a gente vira o sonho da professora Vanessa, que vem lá De Manaus. de Manaus, porque ela quer buscar o melhor para ela e para a família dela. Sim. E aí ela chega aqui, ela lida com um processo de gentrificação, porque a gente está vivendo um processo de gentrificação em Balneário Camboriú. Gravíssimo. Grandes construtoras, grandes obras, está tudo ficando tudo muito caro, e a gente vai colocando a classe trabalhadora morar fora de Balneário Camboriú. Então a gente vai colocando essas pessoas para as margens cada vez mais, né? E para nós que somos servidores públicos, estamos trabalhando aqui, isso pesa no bolso, porque queira ou não queira, né? Ninguém trabalha de graça, né, vereador? Ninguém trabalha de graça, né? Então, assim, ó, quando eu tenho dinheiro, eu posso me capacitar mais. Quando eu tenho dinheiro, eu posso ir no teatro. Quando eu tenho dinheiro, eu posso fazer uma boa compra para o mês, uma boa alimentação para o meu filho, acesso à saúde. Will, e até um tempo atrás era um pouco mais fácil, porque a pessoa buscava Camboriú, que aqui é ao lado, né? Eu mesmo estou em Camboriú. Mas, Sim, mas a Camboriú Vanessa... hoje já está mais complicado. Sim. Hoje Muito. o valor do imóvel em Camboriú está mais elevado. Sim. O valor do aluguel em Camboriú está mais elevado. Então, a pessoa vai para onde? Para Itajaí? Para Itapema? E aí ela acaba tendo que viajar para trabalhar, né? Ela pega uma BR, ela se desgasta no trânsito, a todo esses desdobramentos quando esse profissional ele se efetiva em Balneário Camboriú, numa expectativa de ter uma vida estabilizada, porque o serviço Achando público que nos viria traz para isso. morar aqui. Isso, achando isso, né? A gente acha que vai morar Mas onde a gente serve, né? Exatamente. E aí, aí observando esse processo, e aí nesse dia, Patrick, eu lembro porque eu estava lá sentadinha acompanhando a votação, e aí não era só esse projeto, estava inclusive nesse projeto também nesse dia a terceirização. Distinção de várias funções.
Isso. São vários. E o que afetou a educação nesse dia, além da Lei 91, foi a extinção do cargo de agente de limpeza. E a partir desse dia, então, se inicia a privatização, a terceirização lá do serviço, dentro da escola, que a gente vê hoje. As minhas colegas que são da limpeza, elas são de uma empresa terceirizada, que elas ganham muito pouco, que elas não ficam no trabalho 1 mês, 2 meses, elas vão para fazer faxina, porque elas ganham mais na faxina do que estando na escola um terceirizado, né? Então, essa precarização desse serviço, né? Que a gente entende, e eu espero que isso tenha se findado com o fim da gestão anterior, porque era projeto da gestão anterior, a terceirização do serviço público, e a gente vê isso pelas unidades como elas estavam. Né, com documentos e tudo, para dizer que... Exatamente. A gente fala com propriedade, como foi no episódio anterior que a gente falou, a gente trata de verdades, a gente não fala de achismos, né? São documentos que trazem que o projeto político da antiga gestão era terceirizar, era entregar todo o dinheiro público para as empresas privadas, né? Então, assim, era um projeto que entendemos que se findou, até porque a gente entendeu agora e viu a sinalização da prefeita, onde ela sai daquele projeto da ANFRE, da parceria público-privada, e que isso não vai acontecer, que a educação é pública e o dinheiro público deve ficar na educação. Daí nós estávamos gastando, por último, se não me engano, 15 milhões ano em voucher. Foi aprovado no passado 18 milhões. 18 milhões. 19, né? Isso. Quase E nós fizemos 19. um movimento, e tu vai lembrar também disso, que nós participamos também enquanto associação lá da aprovação da lei orçamentária para o ano de 2023. E nós fizemos sugestões que você também estava conosco ainda, de alterar o orçamento, de redistribuir dinheiro do voucher para colocar em construção de escola, retirar dinheiro do voucher para formação de professores, retirar dinheiro de voucher para instrumentalizar os laboratórios de informática. Nós tentamos esse movimento. Daí, eu vim, antes de vir para cá, eu estava lá no Ney Pioneiros, na obra nova. Lindíssima. Pena que o espaço de terreno, o espaço de terreno não é tão belo, não é? Mas a obra em si é aquilo que Balneário merece. É aquilo que os profissionais, que as pessoas que vão trabalhar lá, que saem de suas casas, merecem. Sim. Sabe, tem que quebrar essa questão que tudo que é público tem que ser meia boca. Exatamente. Sabe? E isso nos entristece. Sim. Né? E tendo Balneário a capacidade de construir, isso eu sempre bati quanto vereador nos 8 anos, e foi uma escola lá para mim. Balneário não pode ser boa, ela tem que ser exemplo, ela tem que ser modelo pro Brasil inteiro. É inadmissível hoje um aluno entrar numa sala de aula e ter um quadro negro ainda. Do giz. A criança começa 1 ano e meio de idade, ela está mexendo já no computador. Hoje nós temos toda essa questão de 3D, não sei o que, aparece tudo, não sei, tudo que tem tecnologia hoje, nós podemos ter aqui. E nós estamos lidando, né, Patrick, com sala que está chovendo. Né? A gente não consegue avançar na exigência de eu quero uma lousa digital porque a minha sala de aula não tem tomada para eu ligar um ventilador. Não tem ventilador. Professora Vanessa, quando a professora chega aqui em Balneário Camboriú e lida com essa situação das estruturas da escola, como a senhora viu isso? Não, é como o Patrick falou, né? Sabe aquele tesão que tu tem? Quando tu chega e tu quer ver, tu quer fazer acontecer, e aí vai abaixando a expectativa, tu vai se frustrando. Aí tu se depara com um monte de coisa, uma delas é a infraestrutura do local, falta de recursos, né? E olha que algumas coisas eu achei bem interessante, né? Aqui, por exemplo, a gente tem também que aplaudir o que funciona. Claro. E aí, por exemplo, a educação ela é bem dividida ali. Ela tem um gestor, ela tem um administrador, ela tem um supervisor, ela tem um orientador, ela tem os professores, ela tem um auxiliar. Isso é muito bacana. Então, isso deveria, né? Na nossa cabeça, o que é que tu vai imaginar quando tu vem para um lugar desse? Deveria funcionar muito, né? Era para ser tipo um sonho, era para ser exemplo para todo lugar. E pode ser também, eu acredito muito. Eu sou uma pessoa que acredito muito na educação. Eu não queria ter que desistir. Eu te juro que em alguns momentos eu penso em desistir, eu penso em sair da área e procurar alguma coisa para fazer mesmo.
Mas aí tem essa paixão, né, que me envolve e eu acabo não desistindo. Mas, por exemplo, a vontade de prestar outro concurso em outro município, outra cidade aqui, já veio e está grande. Porque o salário não condiz com o custo de vida, né? Certo. Eu mesmo sou uma pessoa que moro lá em Camboriú, que trabalha em Balneário, que gasto só de gasolina lá 500, 600. Isso que eu estou falando, 500, 600 reais, é só para ir e vir me deslocar. Né? Não tá entrando mais nada assim, tipo... como se eu não tivesse vida. Né? E não foi para isso que eu vim. Sim. Quando eu decidi sair de Manaus, o salário lá era melhor, né? Lá, porque lá também tem auxílio, tipo, alimentação, tem auxílio transporte, tem auxílio localidade, por exemplo. Se tu trabalha numa comunidade, lá tu ganha mais 350 por 20 horas. Eu, no meu caso, que era 40 horas, eu ganhava mais 700 reais. Isso já aumentou, tá? Isso na época ali. E o que, quando eu chego aqui, que eu me deparo com esse salário, que todo mês eu tenho que estar, meu Deus, contando para ver o que eu vou ter que deixar de pagar, ou o que eu vou ter que deixar de atrasar, ou o que eu posso contar com a renda do meu marido, é triste. Isso aí nos deixa frustrados, na verdade. Porque não que o trabalho seja em vão, e não que a gente não possa acreditar que possa melhorar, mas no momento que eu saio da minha cidade e venho para Dubai, e eu chego aqui, e pasme, tá, gente? No dia que eu cheguei, foi no dia 18 de dezembro de 2022, a cidade estava alagada. Ah, sim. E aí eu falei, meu Deus, eu não era Dubai, eu tô me sentindo em Veneza. Sim, a Veneza brasileira, às vezes e aparece. aí eu fiquei já impactada. Eu falei, mas meu Deus, acontece alagação aqui também na Dubai, Isso, né? isso. Olha, esses transtornos acontecem em todo canto. Mas não seria isso que me deixaria infeliz. O que me deixa infeliz na educação nesse momento é a total desvalorização. É o momento que a gente tem que estar toda hora provando, né, que a educação é importante, que é ela que vai fazer com que essa sociedade mude, transforme, né, e que seja sempre para melhor. Cara, a gente é o único profissional que a gente tem que estar toda hora mostrando que a gente não tá lá sentado, não tá lá fazendo nada, não, sabe, fazer valer o nosso salário. Eu não sei o que as pessoas pensam de fora, mas elas acham que a gente ganha rios de dinheiro e que a gente não faz nada. Tá entendendo? E aí isso é muito frustrante, porque quando a gente não tem a sociedade com a gente ao nosso favor, isso fica um pouco mais difícil para fazer acontecer. É que, Vanessa, hoje vocês não fazem o papel de vocês, de ensinar. Hoje vocês têm que educar e ensinar. E o pai e a mãe esperam isso. Eles só querem ir lá entregar... Te vira. Sim, então Eu tô indo pro meu terceirizando a serviço, educação. eu tô indo pra praia, eu tô indo fazer minhas coisas, depois eu volto buscar. Mas, ele tem que chegar em casa doutrinadinho. E, Patrick, tu Isso sabe... é triste? Patrick, tu sabe que isso daí também nem ia não seria o pior. O pior é tu ouvir, né? Que é tipo, obrigação tua cuidar. Por que tu não viu ele caindo mais de 500 crianças no turno? Sim. Sabe? Parece assim que a gente faz de propósito as coisas e não deixa... Superlotação, né? Olha, as salas, eu quero que tu veja. Eu não sei, daqui a pouco eles vão pensar em sala com galeria, né? Porque... Não dá ideia. Tu não dá ideia. Tu não dá ideia. Tá muito difícil. Ó, eu entro ali, chega a dar dó daqueles professores, né? Eu estou como orientadora, eu sou professora, então eu sei o que é uma sala de aula. E a gente vê o quanto aquilo ali dificulta. Uma sala superlotada. Aí a gente vai entrar também no problema que já tem de inclusão, que tem que ter, sim, a gente tem que brigar, porque isso é um direito dos nossos alunos, mas ainda assim não está preparada para essa inclusão com qualidade, né? Sim. E a gente sabe que não está. Pode falar. E aí, nessa direção, e aí eu pergunto, né, como a criança vai aprender. A gente está falando com uma professora aqui, chão de giz, tá lá dentro com as crianças, né? Professora Dai também. Eu sou administrador, eu só escuto a confusão. Mas me digam, me respondam. Cobram o professor pelo IDEB, mas como uma criança, ela vai aprender com chuva, com superlotação,
né? O número exponencial de crianças, O calor. né? Com Falta de dependente, professor. Falta de profissionais. né? Autistas está aumentando cada vez mais e a gente não Falta de tem professor. né? Falta de professor. Com todos esses problemas, querem que o professor entregue a melhor nota do IDEB possível. Sim, aí tocando nesse assunto do IDEB, né? Se você for pesquisar pelas outras cidades que tem um IDEB legal, o que acontece? Acontece o incentivo. Lá a escola ganha o 14º salário. A escola que alcançou o IDEB ganha o 14º. Tem escola que, aquele padrão, ganha 15º. Tem incentivo. Aí tu me diz o que o professor ganha por se matar ali, né? De melhorar. Que ele devia também. Eu não estou falando que não. Porque a gente, como profissional, a gente tem que dar o melhor mesmo, né? E principalmente para nossas crianças, porque a gente acredita no que faz de melhor. Mas ele não vai ganhar nada daí, ele só é totalmente desvalorizado. Qual é o incentivo? Como é que eles querem aumentar o IDEB se eles não dão nem recurso para isso? Até o papel, uma impressão, uma xerox, agora estão diminuindo ainda mais. Como é que eles querem fazer um simulado? Vamos lá, vamos treinar com simulado se não tem esse recurso. Como é que eles vão aumentar o IDEB de uma sala superlotada? Cheio de adaptações para a gente estar fazendo. Se o professor não sabe se dá aula ou se ajuda e é aquela correria. Não tem como, gente. Assim, escutando, Vanessa, a tua fala, Will e Patrick, assim, ó. E eu volto à fala anterior, que era um projeto isso, né? De descaracterizar o trabalho do professor, dizer que o professor não é competente, que na escola pública nada funciona, que isso não é bom. Por quê? Porque aí justificando esse argumento que, olha, na escola pública nada funciona. Então agora a solução é o quê, Patrick? Escola privada? Porque lá funciona. Lá a parede está pintada. Lá o pátio está pintado. Mas aí a gente pergunta, qual que é a formação desse profissional que está lá? A gente acompanhou a rotatividade de profissionais que atendem na escola privada a questão dos vouchers. O salário do professor da escola particular que atende voucher é diferente do salário do outro professor. Metade. Se não me engano, metade. É absurdo. Então, assim, ó, é um projeto, e eu retomo, nada é por acaso. Nada é por acaso deixar chegar ao ponto que chegou as unidades escolares, de derreter disjuntor do Guislande. Claro, tem que ter ar-condicionado, mas... Tivemos a situação do Pequeno Mundo agora Pequeno lá. Mundo, Dona Lili... Eu batia já naquela situação há 1 ano atrás. Quando eu estava quanto vereador, eu fui lá. Sim. Eu falei, gente, olha isso aqui. Sim, Já gravíssimo. tava... E olha o que aconteceu. Agora eu pergunto, isso foi no final de semana. E se fosse um dia de semana com crianças lá dentro? Gravíssimo. Crianças pequenas. Isso é crime, isso é criminoso, Patrick. E aí botamos um profissional com 15, 20 crianças pequenas dentro de uma sala de aula. Eu acho que é mais ou menos essa média de crianças, né, de um núcleo. Depende do tamanho da sala, né? 10, 12, 15 ali. Isso. Mas para 1, 2 profissionais. E se incendia aquilo lá, aquilo lá num dia de semana? Isso Como é que o profissional vai fazer? É absurdo. Gente, isso aí é vida. Estão falando de vidas. Sim. Sabe? E não é só a educação, Dai. É na saúde, tá? Na Imasa. São em várias situações. E é justamente isso. Vamos buscar fazer com que as pessoas comecem a criticar, entendeu? Não funciona, a desmoralizar não funciona. as pessoas que lá estão, o método que lá está, para a gente pegar e aplicar o que a gente quer. Isso, exatamente. E isso a gente percebeu, Patrick, agora voltando lá no dia 6/9 de 2022, lá naquela cena fatídica, né? Eu lembro, e aí eu tenho na minha memória aquela cena, estava o Marquinhos presidindo a sessão, nós conseguimos pressionar, né? Tanto que empatou, e tu vai lembrar que empatou, foi 8-8, empatou. Tava na votação quem era a favor e quem era contra, né? A maior parte eram suplentes, porque os candidatos estavam para deputado, para pleito de deputado, federal e estadual, então tinha algumas pessoas que eram suplentes para votar. E aí, apesar da inércia do órgão sindical naquele momento, né, porque tem até a fala do vereador Nelson? Não é Nelson? Pode ser, Nelson. Nelson? Não, Dudu Mafra.
Ai, eu acho que era... Não, tá, depois, até o final, aí ele falou assim, tipo, tá na sessão, ele falou assim, olha, gente, eu não sei por que vocês estão tão preocupados com essa lei, se não tem nenhum ofício aqui do sindicato falando, tipo, para não aprovar. Lembra? Só fala. Então, assim, se o nosso órgão sindical, naquele momento, não se manifesta em defesa das pessoas, e aí eu escuto, nós não vamos defender pessoas que não existem ainda, porque a Vanessa não existia. E aí, cara, meu Deus. E aí eu não vou falar um palavrão, mas assim, ó, se eu tenho direitos hoje, foram porque pessoas há 20, 30 anos atrás lutaram e foram para a rua para eu ter os meus direitos. Elas não me conheciam, não sabiam que havia uma Daiane, um Will, não sabiam que existiam, mas elas estavam lá brigando, se posicionando para que os direitos dos trabalhadores fossem conquistados e estabelecidos. E aí a gente tem um órgão sindical que diz isso. Não vamos lutar por quem não existe. Eles que lutem depois. Que vergonha. Vanessa, é triste, é vergonhoso. E vou te falar, Dai, se, E não me representam, tá? Se tivesse um pouco mais de pessoas lá dentro, teria mudado o resultado. Mas sem dúvida. Teria mudado o resultado, exatamente. Porque com esse movimento, a associação não existia. Ia dar dor de barriga. Foi para isso que existe. Agora existe a ProBC. Você que está aí vendo agora, que está só vendo o episódio 2, volta lá e vê o episódio 1. No episódio 1 a gente conta por que nós nascemos. Volta lá para assistir. Porque é isso. Nós estamos aqui hoje por conta dessa lei, Vanessa. Nós estamos aqui hoje, a associação existe por conta da nossa indignação, dessa inércia do órgão sindical numa lei que acabou com a carreira dos servidores públicos. Não foi só do magistério. Foram todos os servidores. E se houvesse uma movimentação, tu falou isso agora, é isso? Concordo contigo plenamente. Se tivesse uma movimentação, porque nós, que não éramos pessoas espalhadas naquele dia, 6/9, conseguimos provocar um empate 8-8, quando o pessoal começou a votar, eu tava assim, meu Deus do céu, vai dar, a gente vai conseguir. O presidente desempatou e votou, e aí hoje está aí a lei aprovada, e nós estamos agora tensionando, pressionando, porque nós precisamos mudar esse quadro. Sim. E nós estamos aqui hoje falando sobre isso, porque nós temos o abaixo-assinado que trata sobre isso, nós temos um diálogo estabelecido com a administração entende, até porque a prefeita, ela votou contra esse PL naquele momento, né? Depois a gente vai até colocar embaixo aí quem são os vereadores que foram a favor e os que foram contra dessa legislação. Nós temos essa informação, eu não tenho aqui porque eu esqueci de trazer, depois eu posso ler para vocês. Mas isso precisa ser alterado. E isso precisa ser alterado para quê? Para nossa qualidade de vida dos servidores, gente. Pensa, eu tenho uma colega hoje que ela faz a mesma coisa que eu faço. A mesma coisa, é a mesma função, só que ela não tem a mesma carreira que eu tenho. Isso é muito grave para o nosso meio de trabalho. Exato. Se fosse na Câmara de Vereadores, né? São em 19 vereadores. Se os 19, cada um tivesse um salário diferente, talvez eles entenderiam um pouco essa frustração, né? Do servidor. É tanta coisa, Will, assim, ó. Eu tentei fazer, mas é uma lei que não pode ser feita, né? Para mim, filho de vereador, família de vereador, de pessoas em cargos públicos, deveriam estudar em escolas públicas, utilizar a saúde pública, entendeu? Deveriam, mas às vezes não podemos. Por quê? Porque tu só vai querer mudar aquilo que tu convive e vê todo dia. Aí tu vai batalhar para aquilo mudar. Agora, se tu não usa, né? Se tu consegue bolsas de estudo porque tu favorece tal escola, se tu consegue lá não sei o que dizer saúde, porque tu não vai. Tu não vai. Quantas vezes eu tive que ir no hospital, filas e filas lá dentro. Filas e filas lá dentro, por erro. Por erro lá atrás. De fazer algo politiqueiro, entendeu? Em cima de um projeto que não era aquele, tu adota o projeto e tu constrói tal coisa. Tá ali. Tá salvando vidas? Tá. Mas o nosso hospital não tem o suporte para tudo isso. Né? A nossa educação, gente, eu falo, o construir é fácil. O manter é difícil. Nós temos que manter. É a mesma coisa com nossas casas. Se nós não der manutenção, daqui a pouco algo que seria R$50 vai ser R$500, R$5.000.
E aquilo que a Vanessa falou, tem a questão salarial que é importante também, mas tu tem que tirar do teu bolso para te poder transmitir para os teus alunos aquilo que tu quer passar, porque tu não tem esse suporte, isso também é triste. Desde uma folha de papel, desde de um brinquedo, de um material, nós temos tantos e tantos profissionais na área da educação em Balneário Camboriú com tantas ideias tão boas que não são ouvidas. Não são ouvidas. Nós temos lá a professora Leila, lá no núcleo Rio das Ostras. Rio das Ostras. Ela faz um projeto belíssimo. Beijo, Leila. Belíssimo. Não tem um apoio do poder público. E isso deveria ser um programa para todos os núcleos, que é a noite de autógrafos. Ela trabalha 1 ano com as crianças, ensinando a criança a importância de ler, de escrever. A criança monta o seu livro e no final do ano ela faz uma noite de autógrafos. Lindíssimo. É de chorar. Os pais vêm todos arrumados, a criança toda arrumada. Sabe aquele momento? E aquilo lá fica para a história. A criança leva para casa aquele livro. E ela pega o outro ela fica com ela lá para mostrar para os outros. Que projeto belíssimo. É incentivado? Não era. Não é. Tá lá. E tantos outros profissionais com tantas outras ideias. E tá perdendo, né? Porque eles, pelo menos os novos que eu conheço, cara, conheci uma professora excelente ano passado, achando que ela ia ficar, né? Entrou o servidor agora, em 2024. E quando eu vi ela agora no começo do ano, e aí, qual turma tu vai pegar? Não, eu saí. Aham. Saiu, não acredito, por quê? Foi para outro canto? Não, voltei para o shopping. Voltou Eu ganho pro shopping. mais dinheiro lá na Olha, loja do que aqui, e não vale a pena, porque o trabalho do professor, isso que eles não entendem, o trabalho do professor ele vai além de uma sala de aula. Eles não contam, eles não levam em consideração o tempo que tu perde planejando, porque porque ainda falam, né? Pelo amor de Deus, ainda vão falar de um dia de hora atividade que eles têm, mas eles não veem quantas horas a gente passa à noite, porque eu digo a gente, porque eu já fui professora. Quantas horas à noite eu não passava planejando, elaborando uma aula legal, Final de semana. Final de semana corrigindo trabalho, prova, atividade. E aí ela falou isso. Não, porque não era um trabalho que eu quero chegar num trabalho que eu chegue, tenho um horário para entrar, um horário para sair, o trabalho saia de mim. Isso. Né? Mas aí ela ia para casa dela e o trabalho continuava com ela. Porque ser professora é isso, né? A gente trabalha para trabalhar e depois a gente trabalha para ver o nosso trabalho. Isso. Né? Porque é o planejamento da aula e depois da aula a gente tem que ter a avaliação desse processo eles todo, acham né? que um dia, né? Como eles... Porque porque ainda tem um dia de atividade, pelo amor de Deus. Só quem fala, né, tem essa fala infeliz é quem não conhece a realidade de uma escola, a realidade de um professor. Que aí tem essas abordagens aí que eu digo que que dá nojo de ouvir, né? Vanessa. Quem não conhece. É uma indignação. Cara, eu fico tão indignada quando eu vejo um professor sendo atacado e muitas vezes humilhado. Tem pai que fala assim como um professor fosse qualquer pessoa, ele não entende que aquele professor está contribuindo na vida do seu filho. E destratar, desvalorizar. Tá aí. É a expectativa que eu tenho. Da educação aqui em Balneário, em todo lugar. Esse descontrole que a própria sociedade agora não conseguiu, né, se organizar ali. E ele acaba descontando em quem? Na única lugar, né, que poderia... A criança que é bem preparada na escola, Sim. com bons profissionais... É uma criança que vai fazer com que o município e o estado economize na segurança, na saúde, Com certeza. em tantas outras áreas, porque é uma criança que vai se tornar um adulto depois, mas por causa dos profissionais, que são vocês, eles não amadureceram só na parte de idade, mas também de conhecimento. Né? E de lá vão sair bons profissionais em todas essas áreas, como médicos, como na área de segurança, né? E vão ser pessoas que vão saber se cuidar da sua saúde, quando eu falo que ele vai economizar também lá na frente. Vão ser pessoas que não vão sair por aí arrumando encrenca ou se metendo com coisa errada. É o melhor investimento, né? É o melhor investimento. Só que ele é um investimento que não é um investimento de hoje para amanhã.
Exatamente. Nós estamos falando de investimento aí de longo pelo prazo. menos 15 anos. Exatamente. 15 anos. Mas não vai ser a Dai que vai estar lá 15 anos. Não, é pro Hoje é a Dai, amanhã é a Vanessa, mas tem que ter uma continuidade. Isso, E o exatamente. serviço público é isso. É a continuidade de um serviço. Claro. É eu saber que eu estou sendo cuidado pelo Paulo, que está lá na área da saúde, e daqui a 10 anos vai estar o Paulo lá. Entendendo a minha dificuldade, a dificuldade da minha família. Não vai estar o Will hoje, o Paulo amanhã, Dai depois da manhã, porque Isso. o terceirizado é isso. Exatamente. Exatamente. O Não tem uma terceirizado é continuidade isso. de trabalho, né? Não se tem uma continuidade. A gente hoje, por exemplo, a gente tem esses servidores, essas servidoras, que se elas faltarem um dia de atestado, se elas pegarem um dia de atestado, tá doente de fato, pegou atestado, perde vale alimentação. Né? É desumano esse tipo de trabalho. Não podemos adoecer. Né? Não Então pode você adoecer. não pode adoecer. Na verdade, a pessoa ela tá doente e vai ficando doente cada vez mais, e vai ficando doente cada vez mais, até o ponto em que ela vai correr para onde? Vai pro sistema público de saúde, porque ela vai precisar. E aí Claro. eu entro e eu sou obrigado a entrar. Infelizmente, esses pagam pelos ruins. Esses pagam pelos ruins. Por quê? Porque nós temos, né? São pouquíssimas pessoas, mas nós temos servidores que estão ali só pela estabilidade, não pelo amor. Não por querer se dedicar e fazer aquilo que é melhor. Aí aquela pessoa que fica pegando atestado, conseguindo lá com o médico, pagando, sei lá, fazendo o quê, e acaba te queimando. Porque tu é a pessoa que trabalha no lado dela. E quando ela faz isso, se sobrecarrega. E quando ela faz isso, ela é uma servidora, tu também é um servidor. Eu até entendo, Patrick. Aí agora vou pegar num outro ponto, porque é o seguinte: cabe ao órgão, o empregador, a revisar esses Eu bato atestados, ir lá e saber. Porque eu acho que é muito nihilista, muito simplista de falar assim, ó, eu não sei de onde vem esse atestado, então eu vou prejudicar vocês dois. Eu vou endurecer e vou Mas tu prejudicar também, todo mundo. claro. Então essa é uma maneira, chega a ser... E isso é culpa do coordenador, do diretor e do secretário. Por quê? Quando eu estava lá na Guarda Patrimonial, em 2009, nós trabalhamos junto no governo Periquito, foi quando eu conheci a repartição pública, eu mandei 2 guardas patrimoniais embora, com 6, 7 anos de casa cada um. Então, quando se fala que o servidor público tem estabilidade, ele tem. Mas o porquê da estabilidade do servidor público? Porque o servidor, essa estabilidade dá garantia dele fazer uma denúncia daquilo que está vendo de errado. Nesse sentido que é a estabilidade, Entendeu? exatamente. pra Dá gente estabilidade para ele poder falar assim, não, peraí, tu tá prejudicando a minha sala de aula, não aceito. Isso. E ele fazendo isso não ser mandado embora. Mas quando ele faz algo errado, tem como sim tirar dali. Claro. Tem como. E aquilo que tu falou. Pô, eu verifiquei, eu vi. Pô, a pessoa, o Will pegou lá o atestado, de repente eu vejo o Will lá na baladinha. Não, peraí, tá atestado, mas de repente tá bom? Tá ali a prova. Hoje serve como prova. Então eu, como gestor da pasta, tenho que ir lá e agir. E alguns, infelizmente, o que a gente vê, Paulo? Vai lá. Não, mas pô, o Will tem uma família grande. Politicamente é bom, deixa o Will ali quietinho. É triste isso, gente. É triste, é por isso que as pessoas em casa, quando se fala de servidor público, ela assim, ela não conhece, ela não sabe as dificuldades. E ela acha que é só, como é que é? Água e sombra, né? Sombra e água fresca. Mas elas não conhecem as dificuldades do dia a dia. Patrick, assim. E aquele servidor que não faz aquilo com amor simplesmente por ganho, esse infelizmente acaba sendo o mais visto, o mais visado. Porque aquele que está trabalhando, tu olha o Will, não, eu trabalhando, tá, não dou bola. Mas peraí, o Will está em horário de serviço, está no bar. Mas aquele que está trabalhando está lá, aquilo ali é uma exceção. Sim. Uma pessoa à parte. E daí a sessão acaba aparecendo mais. Eu quero voltar um pouquinho, Vanessa, na tua fala da oratividade, né? E aí,
também a gente está falando para pessoas que não são da educação, né? Que estão nos acompanhando. O que é a hora atividade, né? Ela foi estabelecida junto lá em 2008, junto com a lei do piso, gente. Aquele piso lá do episódio 1, volta lá, a gente falou do piso, a gente está usando essa mesma lei agora, é a lei 11.738. E essa lei, ela traz o seguinte, que os profissionais do magistério, professores e especialistas também têm direito à hora atividade. O que é isso, Daiane? Hora atividade é 1/3 da sua carga horária reservado para estudos, formação continuada, planejamento, avaliação, atendimento para pai. São atividades que você está sendo remunerada dentro das suas 40 horas. Você vai estar com o estudante 28 horas, né? Então, 28 horas com o estudante e outras 12 horas em atividade recebendo, em atividade sem contato com o estudante. Hora atividade. Professor e também especialista, gente, tá? Olha na lei, por favor. Tá importante, isso tá bem claro. Sim. Para não ter ruídos na comunicação, né? E, gente, recebi aqui mensagem da nossa equipe de apoio que eu tenho os nomes. Tenho os nomes. Eu não sei se vou falar agora, eu falo no final, vou falar no final. Calma aí. Eu tenho aqui os nomes. De quem votou a favor e contra, de né? quem foi a favor. Agora o pessoal que está no podcast está se coçando no sofá. Quem votou a favor e quem votou contra. E aí, depois eu vou falar para vocês. Mas como você falou, Patrick, assim, ó, o quanto é importante a mobilização. Esse podcast hoje ele está sendo gravado, indo para o ar daqui a algum tempo. Para quê? Para que a sociedade entenda a importância de rever essa legislação. A importância dela ser revista. Por quê? Ela provoca várias discrepâncias no nosso ambiente de trabalho, não só da educação, saúde, social, guarda, qualquer servidor público de Balneário Camboriú, que acaba, como você falou assim, ó, eu sei o nome agora de duas pessoas, a professora Vanderlei e o professor Naufer, que se efetivaram em Balneário Camboriú, excelentes profissionais. Naufer, professor de História, Alfredo Domingos, e professora Vanderleia, anos iniciais do Médici. Se estiver nos acompanhando, um beijo aí. Eles se efetivaram em 2022 e já foram embora. O professor Naufer, ele dá aula agora em Sombrio, no Instituto Federal. Ele passou lá no Instituto Federal. Lá no extremo. Isso. E a professora Vanderleia está dando aula em Imbituba. Passou um concurso e foi embora para Imbituba. Então, assim, ó, não é mais atrativo para o novo servidor de 2022 se manter vinculado a Balneário Camboriú, porque ele ganha mais em outro município que é mais barato viver. E o custo de vida menor, né? Exatamente. Então, assim, ó, nesse sentido. Vai valer mais. E aí, quando você fala, Patrick, que é importante a gente ter a continuidade do serviço público, porque eu sei que hoje vai estar o Will aqui, amanhã ele vai estar aqui 25 anos, eu espero, né? Porque ele vai se aposentar daqui a um tempo. Mas eu sei que ele vai estar lá, né? Mas quando a gente fala de um serviço privado, onde não se cria esse vínculo, e é importante a gente falar que todas as pessoas que estão na escola são pedagógicos. Ah, Daiane, mas o pessoal da limpeza pode. Não, o pessoal da limpeza não pode. Eles também deveriam ser mantidos carreira, porque eles têm contato com criança, eles também são pedagógicos. Todos que estão dentro do espaço escolar são pedagógicos. O pessoal da cozinha também é pedagógico. Elas fazem aquela alimentação, aliás, maravilhosa, com muito amor para aquelas crianças, para os pequenos. Tem um contato pedagógico. Vínculo, né? E aí, hoje Com a o Maria... tempo, elas sabem nome por nome. Meu Deus! Elas sabem. A cozinheira sabe se o João gosta de ervilha ou se não gosta de lentilha. E coloca o prato do gosto da criança. Daí eu me lembrei de uma situação da pandemia. Foi parado todas as funções, educação, tudo, né? E quando houve o retorno às aulas, uma informação que me manteve assim, tá na minha cabeça. Os professores começaram, por conhecer os alunos que lá estavam, a ver uma atitude diferenciada de alguns deles. E aí foram verificar, eram alunos que estavam sendo abusados em casa.
Mas por que que isso aconteceu? Porque aquele aluno estava lá na escola já fazia 1 ano, 2 anos, 3 anos. E aquele profissional estava lá vendo aquele aluno todos os dias. E de repente começou a ver uma atitude diferente daquela que não é a normal daquela pessoa. Se é uma pessoa terceirizada, um profissional terceirizado, e é um profissional, não estamos aqui desqualificando o profissional, Sim, não, mas ele vai exatamente. estar por 6 meses ou por 1 ano, mas ele não vai estar por 2, 3 anos, porque justamente como tu falou, o salário é muito baixo, Sim. então ele vai buscar algo melhor para ele. E se ele é um bom profissional, ele vai buscar e vai conseguir esse espaço para ele. E ele não vai ter esse vínculo. Ele não vai Exatamente. ter esse vínculo. Uma pessoa que atende num posto de saúde lá todos os dias, ela não vai, se ela for terceirizada, ela vai estar hoje, mas daqui a 2, 3 anos ela não vai perceber que a mãe ou a avó do Will, ou do Will, tá chegando de uma forma diferente, com umas manchas diferentes, vai, opa, pegar lá o pessoal da UBS e falar assim, ó, tá acontecendo alguma coisa. E vai verificar, tá sendo maltratado. Ah, mas ele não estava sendo... Não, foi daquele tempo em diante. Mas a pessoa que está lá, ela acompanhou, ela sabe nome por nome da sua família. E é Ela verdade. te conhece. Sim, sim. Eu vou no posto, eu uso Entendeu? o OBS, Ela tem esse vínculo. Isso. Ela vai estar ali, ela vai querer Isso. estar ali Isso. diante da Perfeito. sociedade. É isso, Patrick. Assim, quando a gente fala do terceirizado, e ainda bem que tu trouxe isso, não é falando mal tipo, desse servidor terceirizado. graças a Deus que não, eles existem, né? Elas são Entendeu? maravilhosas, eles são, mas o que eu quero é que eles sejam de carreira. Eu quero que eles estejam sempre na minha unidade, que eu sei quem é a Rose, que trabalha comigo lá na limpeza, que todo ela tá lá, ela Os conhece vigilantes também, né? Então, assim, Agora a gente tem vigilante na isso, escola. Poderiam esse ser da GM. vínculo, porque escola é acolhimento. Escola é esse relacionamento, porque o aprendizado ele só vai se dar, o nosso sucesso pedagógico ele se dá quando esse estudante ele se sente pertencente àquele local. Quando ele está bem e quando ele é acolhido por todos os protagonistas daquele local. Chamado Não pelo s- nome. Pensa! E assim, aí eu lembro lá do Gislândia, a Tati, que fica no portão, ela sabe o nome de todo Nome de mundo. todos. E ela sabe quem é que sai, quem vem pegar ele, quem vem pegar o menino. E quem é a mãe, mas quem é você? Você é a madrinha? Não. Então, assim, ó, isso é o cuidado. Isso é cuidado, né? E é simplesmente uma servidora que tem um vínculo com a comunidade. Tem. Então, nós precisamos defender isso. Isso tem que ser retomado no serviço público municipal. A qualidade que esse servidor tendo esse vínculo com a comunidade só traz qualidade para a educação. Com O certeza. nosso foco é educação, né? Então, assim, é deixar marcado que a gente tem que encaminhar para o final aqui. Midoso passa voando esse relógio. Eu acho que o Sandro, ele passa para frente. Ele adianta. Eu acho que ele... Ô, Sandro, tu tá adiantando o Adiantando, relógio, tá. por favor? Não é assim? O parente não é fácil. E, então, Chamo assim... de parente porque o sobrenome dele é Machado, né? Então vai ter desconto na próxima aí, ó. É deixar marcado, assim, de perguntar para ti, Patrick. Você pensa que é possível que a gente consiga avançar nessa pauta junto à administração? Me pegou de saia curta. Ah, né? claro! Eu tô hoje na área de segurança, né? Tô como diretor-geral na Secretaria de Mas Segurança. assim, na tua visão política, com a tua experiência política que tu tens, a vivência toda que tu teve na Câmara de Vereadores, o que tu pensa nisso? Assim, a minha vivência com a prefeita Juliana Pavan, na época, quanto vereadora, ela tem muita vontade. Ela tem. Igual eu falei, eu estava conversando com o Sandro ali, se depender dela, ela vai tentar resolver os problemas da cidade para ontem. Né? Tudo vai depender da questão, acredito eu, estou falando por mim, tá, gente? Sim. Se ela conseguir abaixar a questão de valores, de gastos e tudo mais, que sobre a porcentagem dos 51% ali, acredito que sim. Até porque isso foi uma promessa dela de campanha. Até porque eu conheço várias pessoas que trabalharam com ela no dia a dia e falaram, a prefeita está preocupada com isso. A Juliana está preocupada com isso. Ela quer poder mudar essa realidade. Porque ela também sente isso. Ela vê isso. Então eu espero, e a gente está buscando, acredito, todas as pastas ali buscando economizar ao máximo com sabedoria, né? Porque economizar não é simplesmente ir lá e cortar, porque às vezes querem cortar, como a gente estava falando ali, desde a questão de um papel, peraí, é importante? Então isso fica. Eu vou te usar um exemplo que eu usei lá no BC Trânsito. Chegamos lá, tinha 20 impressoras. Eu falei, peraí, mas por que isso? Não, então peraí. Vai botar uma impressora no corredor
E a pessoa vai pegar, vai imprimir lá e tirar. Conseguimos economizar lá 4 ou 5 impressoras. Eu já ia pedir uma lá para Eu também ia Diminuindo essa pedir. questão, mas é alugado. Ah, entendi. É alugado. Era aquele valor mensal alugado lá. É uma Nossa. economia. E tanta coisa que Meu veio ficou e Deus. falou, peraí, vamos cortar. Vai afetar o trabalho? Não. Então vamos cortar. Porque a pessoa pode levantar da cadeira e ir lá, em vez de ela ir aqui ao lado, aqui, ela pode pegar, abrir a porta no corredor e pegar a impressora dela, a impressão dela. Otimização. Né? Pronto. Certo. Entendeu? É isso que nós estamos buscando fazer. A questão de várias melhorias que nós queremos fazer na área de segurança. É tudo questão de emenda parlamentar. Então acaba não custeando aquele valor que o município teria. Então acredito que todas as partes estão buscando fazer isso. E lá no final, né, espero que ela veja lá e consiga isso. Espero mesmo, torço muito. Nós também. Vanessa, deixa eu encerrar. O que tu espera aí? Vamos lá. Eu de mim mesmo, né? Do jeito que eu vejo, meu Deus do céu, esse apagão de professores que aqui já chegou faz tempo. Eu tenho muita expectativa, eu tenho uma expectativa boa em relação à nova administração. Eu vou te falar que eu escolhi votar, né, nessa nova administração acreditando que viria uma mudança. Em algumas falas eu vou te falar que eu fiquei um pouco medo, receosa. Eu falei, puxa vida, não vai ser. Mas a gente tem que acreditar, né? Quem trabalha na educação sabe que o nosso lema é ter que acreditar. A gente tem que acreditar que vai vir alguma coisa boa aí. E que eles possam estar vendo a importância de um município que valorize a educação, os profissionais da educação como um todo, né? Pensar assim holisticamente mesmo, tendo uma conversa bem sincera e ver que não tem como a gente criar uma boa expectativa se continuar do jeito que está. A única coisa que a gente pede, pelo menos como ele deu um exemplo. Poxa, por mais que não vá funcionar totalmente, não vá, revoga essa lei pelo menos no triênio. Tá, não vai dar, porque eu não vou colocar licença-prêmio, porque não sei o que, vai faltar profissional. Pelo menos do triênio. Não pode dar os 10%, não sei quanto, que eu não lembro mais. Mas era 10. Diminui, bota para 5%, mas dê alguma coisa. Faça com que a gente acredite que vá melhorar em algum momento. Porque do jeito que tá, a gente não vê expectativa boa, a gente pensa em sair, a gente se programa para sair. Sim. Né? Quem me conhece sabe que ultimamente é o que eu tenho mais feito, é pesquisando ali concurso público em um lugar que tenha, né, um salário melhor, pelo menos que o custo de vida não seja tão alto. Certo. Uma pessoa que eu vou dar meu exemplo, tá, gente? Quem quiser ver pode ir lá na página lá da prefeitura. Uma pessoa que pegou 3.900, que paga 2.500 de aluguel, fora outras contas... O teu salário é de quanto, professora? Não, o meu salário... Não, é porque tu sabe que servidor vive de empréstimo. Então, eu tenho um empréstimo de R$600. Uhum. Só que a FUNSERVI, por exemplo, esse mês eu paguei R$900, né? 800 Sim. e alguma coisa. Quase Sim. 900. E aí tu vê. E aí eu sou obrigada a ter um plano que eu nem queria mais, mas por ter uma filha autista, precisa de algum tratamento, então Sim. eu não posso me desvincular, né? E aí eu acabei tendo que aceitar. Sim. Aí então tu vê, de 5.600 e alguma coisa, menos já os R$900 da FUNSERVI que já leva, né? Aí eu ainda fiz um empréstimo, eu sei que sobrou R$3.800. E aí eu fico, meu Deus. E teu aluguel é de 2.500. 2.500. Poxa, e eu nem posso morar na cidade que eu sirvo, que eu trabalho, que eu escolhi para viver. Eu não posso, né? Tu é servidora pública? Sou de onde? Balneário Camboriú. E mora onde? Camboriú. Poxa. Sim, Né? E aí eu penso em vir para cá. Eu trabalho no... Posso falar onde eu trabalho? Claro, né? claro. Trabalho no Sengislândia. Queria muito morar ali na Vila Real, para eu não ter que estar pegando trânsito. Meu Deus, que eu odeio dirigir. E aí, Camboriú, eu não sei o que é que vai ser, tá? Vai ter que... Não sei. Gente, é um trânsito caótico. Sim. É sim. entrada e saída dos dois lados. Não tem mais como. Não sei como vão fazer para funcionar isso aí. E tu acha que eu não queria morar ali? No Vila Real, que é perto, próximo do meu trabalho, seria um sonho. Mas tu vai lá, uma kitnet é 2.500. Sim. Pelo muito menos caro. eu pago 2.500 numa casa, mas pelo menos tem 3 quartos, quintal, tudo, né? Sim. E em Vila Real Cara, tu olha assim, tu vê... Tu não acredita, Dudu, meu Deus do céu. Se eu alugar aqui, né? Sim, eu vou ter sim, onde pertinho passar da fome escola. o mês Sim. todinho. Eu vou ter onde dormir e passar fome. Sim, sim. Porque ou tu vai pagar o aluguel, ou tu vai, né, sobreviver. E eu não vim pra cá, gente. Eu não vim. Eu vim pra viver.
e viver o melhor que a vida tem a nos oferecer. Eu não vim para sobreviver. Se fosse para sobreviver, eu ficaria lá em Manaus, correndo do tiroteio. Sim. Eu vim para cá para ter qualidade de vida em busca, né, de melhoria para mim, para minha família. E eu não acho justo o que estão fazendo com os profissionais da educação, principalmente esses que estão vindo agora. Sim. Porque eles estão vindo, mas ao mesmo tempo eles estão indo. Sim. E eu sinto muito dizer que estão perdendo excelentes profissionais. Eu não estou nem falando de mim, não, tá? Eu sei que eu sou. Sonho, né? Mas Exatamente, estão Patrícia. perdendo, tá? Estão perdendo para Camboriú. Ano passado, 3 servidoras saiu Sim. porque foi chamada em Camboriú e viram, eu vou para lá. Sim. Porque lá pelo menos tem plano de carreira. Sim. Tá. Aqui ele está finalizado. E não tem, eu fico triste com isso. Gente, eu perguntei para Vanessa o salário dela, gente, mas é público no salário dos servidores, tá? Lá Sim, no pode ir lá portal, ver. no portal da Chorem transparência, tem só botar o nome da pessoa lá, aparece todo o nosso lerite, está disponível lá no portal da transparência, tá? E aí eu sugiro que vocês façam esse exercício, eu sei que é comum, mas que vocês observem lá o molerite de uma nova servidora que entrou em 2022 para ver se é compatível com uma profissional pós-graduada, Pós-graduada. Segunda pós. 2 pós-graduações e que se isso é justo com a carreira, com a profissional que a Vanessa é. Will, para encerrar, a palavra está contigo. Então, eu tenho um recado para você, professor, servidor. A Lei 91, ela criou uma disparidade não só da carreira, mas ela levanta um muro e que nos tende a separar. E como eu estava comentando antes com o Patrick, a nossa previdência, o BCPrev, ele é cruzado. O que acontece? Por que eu tenho que me preocupar com as pessoas que chegaram agora e inclusive com as que não existem? Porque é a professora Vanessa que vai garantir que eu e a professora Dai tenhamos uma aposentadoria, porque ela é cruzada. Hoje, eu, a professora Dai e a professora Vanessa, nós estamos contribuindo para que as pessoas aposentadas de agora. Então, quando a gente fala em defender o servidor, a gente também tem que defender esse que está sofrendo pela questão da Lei 91, que foi afetado pela Lei 91. Eu acredito sim que a gente pode caminhar para um lugar que podemos pelo menos reduzir, ou quem sabe, né, o grande sonho, né, da gente revogar essa lei. Então eu vou convidar todo mundo a assinar o abaixo-assinado para revogar essa lei, né, para que a gente possa debater esse assunto com mais seriedade, com mais transparência possível. Lembrando que o servidor do magistério, ele não recebe apenas através dos recursos municipais, né, professora? Ah, sim. Ele também recebe do governo federal. Parte do pagamento do professor, ele também já vem do governo federal. Não sai totalmente do bolso da cidade. Então, eu acho que a gente pode sim sentar para debater, dialogar, né? Um debate saudável, republicano, né? Sim. 36 ou 40%, acho que é isso, né? Estava na última, se não me engano. Do Fundeb? Na verdade, assim, todo o recurso que o governo federal encaminha para pagamento da folha do Fundeb, ele pode ser usado 70% para a folha de pagamento e 30% para recursos, manutenção, construção de unidades. Balneário Camboriú usa hoje 99% para a folha. Então, todo o recurso que vem via Fundeb é usado na folha e o município complementa ainda com recursos Não, próprios. mas é o que eu digo, mas isso representa, eu acho que na questão da folha... De todos os servidores ou só magistério? Dos magistérios. Ah, não sei essa informação. Vamos buscar para próximo episódio aí. Mas agora chegou a hora, gente. Eu vou passar para vocês aqui, antes de encerrar, vou falar para vocês então, gente. Sessão 9... Aí você tá com a consciência bem tranquila, né, Patrick? Que coisa boa, né? Que sentimento... Eu queria... Patrick lutou bom combate, né? O Patrick, aquele... Não. Olha, gente, mas vamos lá. Então, assim, ó. Os vereadores que estavam na sessão de 6 de setembro de 2022, que foram a favor da Lei 91 de 2022, que retirou triênio, licença-prêmio e diminuiu gratificações dos novos servidores. Não só do magistério, tá? De todos. Posso? Para tudo, João Kleber!
Fala, Patrick. Eu lembrei agora Fofoca, da parte briga boa. que estava tendo dos vereadores que estavam... Tá bom. Os vereadores que estavam afastados e fizeram de tudo para que esse projeto entrasse antes deles retornarem. Sim, era isso que eu queria que tu me contasse. Não, agora que Tu lembrou? Rapaz, foi Porque- uma briga. Não, tem que sair antes, tem que sair antes, tem que sair antes. Porque... E aí eu vou contar quem foram, até porque as vozes daqui estão dizendo que nosso tempo já acabou. Gente, quem foi a favor dessa lei que retirou esses benefícios dos servidores públicos, tá? Vereador Anderson Santos, Dudu Mafra, Humberto D'Alessio, Naifer Neri, Dani Serpa, Gelson Rodrigues, Cacá Fernandes e Nelson Oliveira. Esses foram os 8 votos a favor dessa lei. E aí, claro que eu vou marcar também os vereadores que foram contra essa lei, que estavam junto conosco nesse movimento lá. André Meirinho, delegada Magali, João Quederman, Nilson Probst, Assinil Medeiros, Eduardo Zanata, Juliana Pavan e Patrick Machado. E aí houve empate, 8-8. E aí o voto de desempate, que foi a favor, foi do vereador Marcos Curtis, que estava como presidente daquela sessão naquele dia. Esse voto foi dolorido, né, Daí? Ai, O Marquinhos, professor, né, Enfim, ali né? doeu. Enfim, gente, pessoal, obrigada. Muito obrigada mesmo. A ProABC agradece a participação do ex-vereador Patrick, da professora Vanessa. Eu que Foi um agradeço. prazer ouvir diferentes perspectivas, né, sobre esse tema tão importante. E agradecer, obrigada para a de vocês, tá? A nossa luta continua. Temos muito que defender e conquistar. E para quem quiser acompanhar mais sobre a ProABC, siga nossas redes sociais. Quer apoiar essa luta e se associar? Vem com a gente, chama a Tina, lá no nosso site, aprobc.org. Vem com a gente e muito obrigada. Até a próxima.